A gente vive numa era hoje que tudo é gravado, tudo é postado, tudo está documentado o tempo todo. Você tem que entender até onde aquilo ali reverbera na reputação da sua marca pessoal e do seu Porque negócio. sua marca fica, né, Ju? A internet tá Fica. aí. Ei, gente, sejam muito bem-vindos ao Deliberado Podcast. Eu sou Juliane Maciel e hoje estou com uma convidada incrível aqui. Mas antes, quero fazer minha audiodescrição. Sou uma mulher branca de cabelos pretos e olhos escuros também. Estou com a minha convidada branca loira, de cabelos curtos, belíssima, que eu amo e sou muito fã. Ju Montenegro, seja muito bem-vinda ao Deliberado. Que honra ter você aqui. Gente, Ju é expert em marcas corporativas e pessoais e sócia fundadora da Grata Comunicação. Obrigada por vir. Oi, eu que agradeço. É minha xará, minha amiga. Nos conhecemos essa vida, né? Já querida, que eu amo demais da conta e que eu não largo a mão nunca mais, né? Ai, que delícia. A gente fica aí trocando figurinhas nesse nosso mercado, indicando uma outra e construindo, né, uma comunicação mais empática nesse mundo que falta empatia. Eu acho. E a gente tem um mercado da comunicação, né, os outros também são, um pouquinho cruel, né? Então acho que a gente pensa muito igual no sentido de potencializar outras mulheres, indicar mesmo e Sim, estar sem junto dúvida. mesmo e falar: "Vamos junto, vamos sentar, vamos", né? Isso é muito bom. E é uma honra ser sua amiga, Ju. E nesse momento, a gente teve um episódio anterior que foi de transição de carreira com a Andiara e com a Débora. Ai, duas queridas 2 também, né? queridas, É. você já conhece aí do mercado. E o que que acontece? Elas falaram da dificuldade e tudo mais, e aí eu vejo assim, Ju que era não, né, ainda tem essa agência de comunicação, é a professora e agora aí tá expert em marcas pessoais e corporativas também. Sim. Como é que você decidiu, Ju, romper esse momento, assim, falar: "Eu sou muito boa nesse negócio, eu vou ajudar, eu quero fazer, eu quero ter uma empresa"? Então, você sabe que essa história veio de uma dor pessoal? Eu comecei a pensar nessa estrutura de trabalhar a marca pessoal mais intencionalmente, porque, quando eu saí, né, do meu último cargo corporativo, que foi um cargo de gestão numa empresa grande, eu comecei a perceber um etarismo velado do mercado. Uau. Eu já estava aí na casa dos 45, 46. Eu já tinha alguns anos de atuação no mercado, já 27, Pouquinha 28 coisa. anos, agora já estou na casa dos 35. Uau. E, eu percebia nas entrevistas, né, nas conversas no mercado, um etarismo velado mesmo, assim, porque ele não era tão claro nas conversas. Mas eu falava: "Gente, o que está acontecendo? Eu não estou conseguindo me recolocar da forma que eu quero, na posição que eu quero, ou da maneira que eu gostaria de entregar", com tudo aquilo de expertise, de experiência que eu trazia, né, no meu repertório todo, no meu track record todo, que eu já tinha construído nesses anos todos. E comecei a entender o que que eu estava fazendo de errado, aonde eu estava falhando. E aí eu fui percebendo que tinha sabe, uma dissociação cognitiva entre o que eu falava e o que as pessoas percebiam. Então o meu posicionamento, ele trazia um ruído de mensagem, muito séria, muito clássica, às vezes um pouco inacessível, muito rígida, às vezes até autoritária. Então eu não sou essa pessoa, eu sou muito acessível, a parte da academia, né, de lecionar, inclusive, trabalha muito isso. A gente, para ser professor e para ser um bom professor, tem que trabalhar a acessibilidade o tempo inteiro, porque senão você não consegue ensinar, senão você não consegue compartilhar. Você tem que explicar a mesma coisa 50 vezes de forma diferente para que o aluno entenda, porque cada um tem um nível de conhecimento, de aprendizado. Então, nesse processo, eu não tinha essa personalidade rígida,
Mas eu sempre fui uma mulher mais tradicional, eu não sou uma mulher muito disruptiva, muito inovadora, eu sempre fui mais clássica mesmo. Só que isso estava sendo percebido no mercado de forma diferente, e é uma comunicação, que é o que a gente fala de comunicação, às vezes, não verbal, Justo, né, justo. são composições acontecendo no nosso redor, que estão ao nosso redor, né, e que, de alguma forma, compõem a nossa personalidade, o nosso posicionamento, a nossa reputação, fazendo com que as pessoas entendam uma personalidade nossa que nem sempre representa exatamente o que a gente é. E Maravilhosa. aí eu falei: "Não, eu preciso trabalhar isso". Uhum. Como eu sou caxiona, da área acadêmica, gosto de estudar, falei: "Eu não quero fazer esse negócio mais ou menos, eu vou trabalhar isso numa metodologia de mestrado". E aí fui para o mestrado para entender qual a metodologia eu poderia usar, como que eu poderia aplicar isso em mim e em outras pessoas. E desenvolvi uma metodologia própria, que Uau, Juliana inclusive Montenegro. depois, que foi ano retrasado, eu chancelei pelo MEC. Isso foi incrível, né? Então assim, a gente fez um processo todo, o MEC validou essa metodologia teórica, né, que é uma fundamentação mesmo, eu apliquei, são questionários que a gente de pesquisa quantitativa e qualitativa, que a gente aplicou em 4.000 pessoas, para poder validar o processo, e aí esse processo não são pessoas aleatórias, são profissionais de diversas áreas, para poder validar o processo, e aí o MEC reconhecer que aquilo ali tem validade teórica e me dá uma chancela de que aquilo ali pode ser replicado, aplicado. Gente, isso é chiquíssimo. Então a gente tem uma metodologia hoje autoral na Grata. E aí eu comecei a falar: "Bom, então já que eu tenho essa metodologia, agora eu quero colocar isso para o mercado". Por quê? Porque é um processo transformador. É um Uhum. processo que leva as pessoas a entenderem como que elas podem se enxergar de forma mais segura para se posicionar no mercado. Como elas se percebem, como elas impactam o outro. É, É isso? é. Como elas Uau. impactam o outro, como elas são percebidas no mercado, quais os atributos de comunicação elas têm, verbal, visual, textual, comportamental, porque são todos os atributos, não é Uhum. um atributo Uhum. só. Uhum. Então, o que que a Ju passa para as pessoas? Com o cabelo curto, com Uhum. os acessórios que são mais teatrais, Uhum. com a maquiagem que é sempre super bem trabalhada, colocada, Viu, Átila? né, com roupas que estão sempre com um corte, super estruturado, porque a gente tem, em algumas pessoas, perfis diferentes, e não quer dizer que você tenha que pegar a sua personalidade e transformar a sua personalidade para caber em um arquétipo específico. Maravilhosa. Nem tudo funciona para todo Nem mundo. tudo Não tem uma funciona para caixa, né, todo Ju? mundo. Não, você não tem que vestir, blazer de ombreira marcada Perfeito. e ter cabelo comprido, partido no meio e batom vermelho, entendeu? Porque não é isso que vai te fazer passar autoridade ou: "Ah, eu preciso ser assim, porque assim eu sou percebida como o arquétipo do governante e isso demonstra o poder". Não é isso que demonstra o poder. O que demonstra o poder é estar na É sua ser você, essência, né? é ser você. Exatamente. Não adianta eu ter o arquétipo e não ter a linguagem. É. E aí sua estrutura visual vai ruir, né? A gente fala que você tem que estar a sua essência tem que estar casada com a percepção que você passa para o mercado. Na psicologia, a gente chama isso de self real e self ideal. Uau, O legal. self real é o que você é. Uhum. O self ideal é o que você demonstra ser. Então, o self real é a sua essência mesmo, aquilo que você é despido de tudo, Uhum. sabe? Quando Aquilo ninguém tá quando olhando, né? ninguém está É olhando, isso. aquilo que você é sozinha, a hora que você está tomando banho lá no seu chuveirão, você está tranquilo, é aquilo que você é. Aquilo que você demonstra ser são as máscaras que a gente veste
para viver em sociedade. A máscara de mãe, a máscara de filha, a máscara de esposa, a máscara de profissional. Agora, essa máscara, ela não precisa ser uma máscara, que você trabalha em função de ser outra pessoa. Uhum. Ela só precisa se adequar em função daquela, Perfeito, perfeito. né, daquela Eu costumo função que você está falar, Ju, que fazendo. são papéis, né. São papéis. Então, eu não sou a mãe dos meus funcionários, eu sou chefe, né, eu não sou amiga do meu filho, sou até amiga, mas eu preciso ser ter o papel de mãe, Sim, e tudo isso converge para o único ser humano que sou eu na minha essência, é, né. é, Por mais que a gente cumpra papéis distintos, existe um ser humano único ali. é. Então isso é que a sua mentoria? É uma A mentoria. mentoria faz com as pessoas? É assim, Faz. se descubra no seu melhor potencial, para que você consiga comunicar em todas essas áreas de forma coerente. É É, isso? porque a mentoria, ela é um processo de auditoria. Legal, excelente. Então, quando a gente mapeia no mercado esse posicionamento da pessoa, a gente vai auditar esse self real Uhum. e esse self ideal. Então, eu entendo como ela se percebe e como ela é percebida. À medida que eu tenho esses 2 diagnósticos, eu percebo aonde eles estão num quadrante. Uhum. Se eles estão próximos um do outro, dentro desse quadrante, significa que eu tô o mais, vamos dizer, o mais próximo da minha realidade. Se eles estão distantes demais, eu não estou próximo da minha realidade, porque a minha essência está muito distante daquilo que eu sou no mercado. Então, o que que a gente faz? A gente entende que ruídos de comunicação tem aqui, que ruídos de comunicação tem aqui e vai ajustando para trazer isso aqui para você, ser você, e as ações, as atuações que você tem ficarem mais próximas da sua essência, para Gente, fazer é uma sentido. professora mesmo essa Juliana. Olha que didático isso. Eu falo assim, nessa hora o processo professoral, assim, Ajuda, ajuda a né. explicar, né, Porque aí fica muito o claro que porque todo fica mundo é, tá tentando vender por aí, você conseguiu estruturar e sabe comunicar, então a gente eu quero, né, acho que todo mundo tá vendo aqui e fala: "Gente, eu tô precisando desse negócio aqui. é, Será que eu tô dentro é. desse quadrante correto?". E por que que é tão difícil, Ju, as pessoas se enxergarem, entenderem esse impacto na vida dos outros? Ou na vida dos outros não, tô falando de mercado, né, no Ex mercado. exatamente porque a gente tem dificuldade de entender a percepção que a gente passa. A nossa visão, ela é míope em relação ao que a gente tem de percepção do mercado. A gente não sabe como as pessoas nos percebem. Gente, e aí eu vou ser clara, olha, mulher então é um bicho danado para isso, tá. A gente, assim, como mulher, se sabota nesse processo, Ju. A gente o tempo Verdade. todo acha que a gente é menos, que a gente não tem um processo de entrega que seja interessante, que a gente não está pronta, que a gente precisa estudar mais, que a gente precisa entregar mais, que a gente precisa ser mais, que a gente precisa emagrecer mais, que a gente precisa tudo é Tudo mais, mais, né. tudo é mais, Uhum. nunca tá bom. Enquanto tem uma pesquisa no mercado que eu adoro que fala é uma pesquisa de RH, talvez a Andiara até soubesse, disso, assim, fala que os homens, eles se candidatam a vagas, que são, colocadas, disponibilizadas no mercado, quando eles têm, até 60% dos pré-requisitos para até 60% dos pré-requisitos, quando eles preenchem até 60% dos pré-requisitos. As mulheres, se elas não tiverem 90% dos pré-requisitos, elas Elas não não se se candidatam. candidatam, é que a gente é um pouquinho mais honesta, né. Mas Não a é só gente uma ques podia ter uma, né, na verdade, na hora que você traz essa fala, Ju, eu penso em perfil comportamental também. Não não tem é isso, só né? uma questão de honestidade, é É, uma questão percepção, de percepção e de é, julgamento. Eu preciso ser 100% sempre. para estar pronta Mas a para ir lá. sociedade colocou a gente nesse lugar, É. né. É. E aí você imagina, assim, os homens são muito mais atirados nesse Sim. processo. Então, por que que você fala assim, por que que é difícil a gente entender o impacto que a gente causa?
porque a gente não tem Não tem uma percepção consciência. de consciência. Uhum. Tem uma frase que eu gosto muito, que é de uma mentora, ela foi minha mentora durante 2 anos, é uma empresária da área de educação, Uhum. educação Sei corporativa. quem é, pode citar se quiser. Pode. Lógico. É a Zora Viana. Uhum. A Zora foi minha mentora durante 2 anos, ela inclusive que me ajudou a construir esse processo de chancela do Uhum, MEC, uhum. e ela fala assim: "O seu óbvio é o milagre de alguém". Maravilhosa, maravilhosa. Quando a gente pensa nessa frase, a estrutura dessa frase diz pra gente o seguinte: "Olha, o impacto que você causa na vida de alguém, pode ser transformador com aquilo que você tem para entregar, e que para você, às vezes, pode parecer nada, Nada raso, pode né. parecer raso, Uhum. mas na vida do outro é transformador". Maravilhoso. Então, é isso que a gente tem que entender. E como é que a gente faz para saber qual o impacto que a gente causa na vida das pessoas? A gente tem que entender como a gente é percebido. Porque existe uma visão míope do que a gente vale para as pessoas. Na maioria das vezes, os clientes falam, e eu atendo executivos grandes, eles falam comigo assim: "Ah, vai aparecer aí, na hora que falar dos atributos e tal, não vai aparecer coisa tão boa". Aí a hora que vem o resultado, eles falam: "Tô surpreso". Eu falo: "Mas por que que você está tão surpreso?". Ele fala: "Eu não achava que as pessoas me viam dessa Esse era o forma. impacto, né. Gente, olha só. Eu não acreditava que as pessoas me viam dessa forma". E olha, eu já fiz muitos projetos, de empresários grandes, de, né, executivas grandes. Essas executivos, assim, quando eu vejo eles se colocando, né, profissionais liberais também, quando eu vejo eles se colocando dessa forma, eu falo: "Gente, será que realmente eles não têm percepção do impacto que eles causam na vida das pessoas?". Você se via assim, Ju? Claro, né. E seus alunos te amam, né, não tem uma pessoa nesse Belo Horizonte que não tenha sido seu aluno, que seja da comunicação. É, E aí a sua descoberta dessa caminhada foi falando: "Será que eu tô causando o impacto que eu tô achando que eu tô?". E é, aí veio a transformação, veio o negócio. é, E aí essa capacitação toda. é. E a pergunta que é, a grande sacada, Ju, desse novo momento da Grata é entender que a gente não consegue fazer isso sozinho, regra geral. A gente consegue, Tem, né. tem gente que consegue. Mas, quando não consigo, eu preciso de um olhar externo para me ajudar a enxergar esse tanto de coisa. Porque você está falando, empresário, ele é uma potência, faz uma inscrição na palestra, esgota e o cara não sabe o que está entregando. Como é que é essa miopia, né? Então precisa do seu olhar ali para falar: "Cara, você é sim, e seu gráfico aqui tá falando isso, isso e isso", né? É, não é só que a pessoa precise ter uma outra pessoa que olhe, é porque isso é uma tendência do mercado, né. Os empresários hoje, eles precisam estar, atentos a esse posicionamento e a essa construção de reputação. Você vê grandes líderes do mercado se colocando na frente das suas marcas, sendo porta-vozes das Uhum, suas marcas. uhum, Então, eu vou pegar o caso mais icônico, né, que é o João Adib, uhum. que está aí construindo uma marca gigantesca que é a CIMED. Por que que o cara tá lá construindo, uma marca gigantesca como é a CIMED, e fazendo o que ele está fazendo daquela forma, colocando ele, a família dele, ele como porta-voz, mostrando o dia a dia dele? Porque ele já percebeu que o impacto da mentalidade dele, Maravilhoso. o jeito como ele faz as coisas, o jeito como ele conduz os processos dentro da organização, serve de inspiração, serve de, de condução para que o negócio cresça, para que ele tenha oportunidades de investidores, para que ele tenha oportunidades de crescimento, de abrir novas frentes de negócio. Então, ele usa isso. Isso no mercado chama thought leadership. É uma teoria, né, que vem de fora, isso já vem de muito tempo lá de fora, tem várias universidades
de fora que já estudam isso há muitos anos, mas isso vem para o Brasil como tendência nos últimos 2 anos, e nesses últimos 2 anos mais assíduo, assim, com mais força. Por quê? Porque os grandes empresários entenderam. Então, você tem uma Sandra Chay que tem um podcast, que é o Papo Íntimo. Por que que ela precisa ter um espaço de fala? Para que que ela precisa sair da zona de conforto da gestão da grande empresa, que é uma marca grande, que já tem 300 e tantas franquias e tal, e fazer um espaço de comunicação? Porque ela entendeu que ela causa impacto nas pessoas. Então, Cristina Junqueira vai para a rede social, vai para palestras, vai para outros caminhos para poder fazer a mesma coisa. E esses empresários todos, eles estão construindo esse caminho como modelo de pensamento. Então, é muito em cima disso. E aí você fala, você não pode fazer sozinho? Claro, dá para fazer sozinho. É possível fazer sozinho. Mas nem esses caras fizeram. Por quê? Como é que eu consigo fazer isso tudo sozinho se eu preciso entender a percepção que as pessoas têm de mim, entender quais são os ruídos de comunicação que eu tenho? E ruído de comunicação, gente, está muito ligado a comportamento pessoal, a perfil comportamental. Boa. Adoro essa pauta. Uhum. Tá muito ligado a crença e valor. Uhum. Então, às vezes, você fala assim: como que eu descubro quais são os meus ruídos de comunicação? Primeiro, eu preciso entender como as pessoas percebem os meus ruídos, porque às vezes para você não é um ruído. Você cresceu numa família que tem um padrão de comportamento que é feito dessa forma. Então, isso para você é comum. Isso não é visto como um erro de comunicação. E às vezes nem é um erro, mas para as pessoas, isso pode ser um ruído de comunicação. No meu caso, por exemplo, uma rigidez. E como é que eu consertei isso? Com mais sorriso. Uau. Eu sorria Boa. menos. Eu era muito mais fechada, muito mais introspectiva. E aí eu entendi que eu falei, gente, se eu não, ó, ela falou, se não coloca as canjicas de fora, se não sorri, se não abre mais o Boa. sorriso, você não está aberta à comunicação. E aonde que você mostra empatia para as pessoas? Um sorriso. Então, é uma correção, às vezes, pequena, mas que faz uma diferença gigantesca. E as pessoas começam a entender esse processo. Só que são, sabe, aqueles pontinhos que você só percebe quando tem alguém que te mostra. Porque a gente não olha para o espelho e fala assim: ah, eu tô errando porque eu acho que eu Uhum. sorrio pouco, Uhum. porque eu acho que eu sou. A gente não tem essa percepção. Isso é muito difícil de fazer, porque é autoconhecimento, né? Eu falo que nem terapia. Eu atendi uma cliente no final do ano passado, que é doutora em psicologia. Ela é biblioteconomista e ela está montando um projeto de terapias por meio da leitura. Um projeto muito inovador e tal. E ela atende, como ela é terapeuta, psicóloga e tal. Ela falou assim, no final do projeto, ela comentou assim: Ô Ju, em 40 anos de atuação, eu descobri coisas sobre mim que eu não descobri em 40 anos de terapia. Uau, gente. É isso. Porque são coisas que não estão no âmbito do autoconhecimento da terapia. Exato. A psicologia tem outra, né? Tá no comportamento Uhum. social, da Boa. comunicação, da Ai, Ju, nossa, muito oratória. bom. Uhum. É outro, é outro. É outro caminho. Obviamente tem a psicologia ali no meio, mas é outro caminho. Uhum. Eu não estou ali estudando seus traumas, suas crenças, não é isso. Uhum. Ju, e em que momento que essa incoerência que a gente descobre ali, compromete
a reputação? Porque é isso, tem um valor que veio com uma carga familiar muito grande, que é você sempre, depois que você bebe a água, você joga o copo a mesa da reunião, né? Sua família sempre fez. Uhum. E em que momento que porque isso para você como mentora, pode ser da sua família também. E se não for algo que você tenha uma crítica, uma percepção, você não vai conseguir direcionar o outro. Então o outro precisa se conhecer demais também para conseguir te entregar algumas coisas. É muito difícil. Essa sua área, ela é densa, complexa e necessária. Você tá entendendo onde eu quero chegar? Porque Uhum. o caminho para essa descoberta, ajudar o outro a se entender. E aí ele entende que tem algumas crenças limitantes, ele entende que ele precisa sorrir, ou ele precisa parar de sorrir, que deve ter o escrachado demais que não passa a Tem, credibilidade. tem. E aí nesse momento, assim, ele chega, tá, mas e o pulo do gato, Ju, tem assim? Como é que nos seus atendimentos você identifica esses ruídos? Como que você ajuda o outro a se potencializar, entende? Me ajuda. Eu tô muito interessada numa consultoria gratuita com ela, eu tô valorizando esse espaço aqui. Você sabe que você já tem, né? Você já tem essa consultoria, que eu já te disse isso. Então, quando a gente faz o mapeamento, a gente tem um questionário com diversas Hum. perguntas, e nessas perguntas a gente vê quantas vezes isso aparece. Nossa, que legal. Então, isso me dá uma noção do peso. Te dá uma ferramenta. É uma ferramenta, porque aí eu vou entrar um pouco na questão da análise estatística do processo, porque tem uma metodologia estatística mesmo de pesquisa científica, né? Então, na metodologia, eu tenho a parte estatística de análise que vai me mostrar estatisticamente qual o peso da resposta repetida em cada uma daquelas Nossa. palavras. Então, eu tenho lá, por exemplo, 30 palavras. Sorridente, autêntica, e a pessoa pode clicar e escolher aquilo. Quantas vezes aparece a palavra sorridente, extrovertida, né? Quantas vezes aparece a palavra... E aí, isso me dá uma noção de qual Boa. peso, entendeu? Essa característica Dessa tem, né? característica. Uau. E aí, essa característica me mostra no seu mapa se isso vira um ruído ou se isso vira uma potência. Quando a gente entende o ruído, a gente entende o lado sombra da sua marca. Gente, olha só. Que é o que isso está causando de sombra na sua marca. Vou te dar um exemplo de uma psicóloga que a gente atendeu e como que a gente corrigiu. Ela era vista, é uma psicóloga que atende adolescentes, tá? E uma das características que mais apareceu nela, rigidez. Rigidez, inflexibilidade, era em rigidez, inflexibilidade e dura, de opiniões duras, tá? Isso gera uma sombra na marca dela. Como é que eu transformo essa sombra numa comunicação positiva? Uma terapeuta de adolescentes pode ser flexível demais? Uma terapeuta de adolescentes pode ter uma comunicação que não Bora, não vamos sou viver. rígida, pode fazer o que você quiser, né? Não, aqui eu vou deixar deixa a vida me Faz dessa levar, vez aí. faz assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Boa. Não dá. Então, Boa. o que a gente fez? A gente pega esses atributos que aparecem e transforma isso numa narrativa, dando luz a esses atributos, mas transformando isso em ponto positivo. Então, o cuidado ou o olhar da psicóloga, o olhar rígido da psicóloga para o tratamento especializado para o seu Boa. filho adolescente. Boa. O olhar rígido, nesse caso, não é da rigidez de eu não faço, eu não dou. O olhar rígido é o rígido De assertivo, assertivo, direto, Boa. eu faço. Muito bom. Então,
trabalhar esse posicionamento do que é, mas trazendo isso para o lado luz. E aí a gente coloca isso no posicionamento dela para ela trabalhar. A gente começou a fazer esse trabalho com ela depois de 6 meses. Ela foi chamada para ser a primeira professora de comportamento social, que é uma disciplina nova Nova. que foi criada do Bernoulli, para os adolescentes do Olha, que Bernoulli. chiquíssima. Gente. Então, assim, você entende como é que Total. uma mulher que era vista como uma profissional, Uhum. uma empresária, dona de uma clínica, com vários outros, Potente, né? potente, Extremamente taraná, capacitada. mas que era vista como uma profissional extremamente rígida, que jamais ia ser vista por uma escola como uma potencial professora para adolescentes, passa a ser vista como alguém que pode ir para lá e ensinar comportamento social para os alunos, para os adolescentes. Por quê? Porque ela é rígida na maneira de conduzir o processo. Que precisa ser. Porque precisa ser. Gente. Ju, então a gente traz uma luz que é interna e ela se entende, cara, isso é um ponto bom, apesar de eu achar que é um negativo, vou trabalhá-lo. E aí a gente tem que trabalhar tudo isso que você está falando também lá na rede social? Sim. Claro que tem pontos que às vezes são negativos que a gente vai ter que corrigir mesmo. Comunicação violenta, às Uhum. vezes você tem cliente que tem Muito. comunicação violenta, às vezes você tem cliente que, né, Total. tem uma liderança tóxica, e aí você vai chegar lá e falar que aqui você tem que retirar, não é só uma correção. Aqui você vai ter que tirar, porque isso é um ponto negativo no seu perfil. Mas, na maioria dos casos, as pessoas que procuram por esse tipo de trabalho são pessoas que têm um nível de consciência maior, né, Ju? Não são Sim, com pessoas certeza. que Já tem uma estão. profundidade tão Já grande tem. que E tá são pessoas que precisando querem subir os crescer. degraus. É. E isso, de alguma forma, vai reverberar na rede social. Não só na rede social. Isso reverbera no network, no dia a dia, nos podcasts que você vai participar, nas entrevistas que você, em algum momento, vai fazer, em palestras, em negócios. Por quê? Porque é do seu comportamento. Então, a mudança comportamental, ela reverbera em todos os pontos de contato. E às vezes essa não comunicação, Ju, vira uma interpretação errada, como a gente já viu, uma Sim. percepção errada sobre você. E o que é pior? Ser mal interpretado ou te esquecerem com facilidade? Você ser lembrado por uma coisa ruim ou as pessoas, ih, raso, te esqueceu? Olha, é uma pergunta difícil Difícil, né? essa. É, mas Depende ou não? eu vou pela linha do raciocínio acadêmico, que é o que me baseia sempre. Eh, eu ainda acredito que ser lembrado por algo ruim é sempre pior. Por Uhum. quê? A gente tem pesquisas que mostram a gente que a gente lembra isso é do ser humano, né, a gente lembra muito mais do que é negativo do que é positivo. Nossa, boa. A gente tem uma Boa. lembrança muito mais do que é negativo do que é positivo. Então ser mal interpretado ainda é Ser mal mais interpretado uau. então você pega assim, vou pegar o caso aqui, um caso que foi recente, já nem é tão recente mais, mas o escândalo do CEO, que foi visto num caso extraconjugal no show do Uhum. Coldplay. Todo mundo aqui no estúdio lembra desse Sabe. caso, É, todo mundo olha sabe, só. entendeu? É. E assim, é uma coisa familiar, não, mas é uma coisa que todo mundo sabe. Agora, se eu pego qualquer um outro fato positivo, talvez as pessoas nem tenham Não tanta. lembram. Não lembram que ele era um bom, ele podia ser um ótimo gestor, podia ser um líder excelente, vai lembrar sempre Exatamente. do erro. Vai lembrar sempre do erro. Juju, que loucura. Então, Porque ou falem bem ou falem mal, mas falem de mim. é, Mas hoje não dá, não funciona. não dá. Porque sua marca fica, né, Ju? A internet tá Fica. aí. É. É. Eu falo, não adianta pensar, porque a gente vive numa era hoje que tudo é gravado, tudo é postado, tudo está documentado o tempo todo. Então, esse processo todo de comunicação, ele vai ficar eternizado em algum momento.
E aí, por ele estar o tempo todo à disposição das pessoas, na palma da mão das pessoas, porque é aquilo, né? O cara tá com aquilo na palma da mão dele. Você tem que entender até onde aquilo ali reverbera na reputação da sua marca pessoal e do seu negócio. Você quer exemplo? O CEO do Carrefour, tá? Deu uma entrevista o ano passado, no início do ano passado, dizendo que a carne brasileira não tinha qualidade suficiente para ser exportada para a Europa. Gerou uma crise no agronegócio. O CFO da Danone também fez uma entrevista, e isso entrevista de jornal. Jornal mesmo, né? Acho que foi, se eu não me engano, para o Valor Econômico. Uhum. Fez também um comentário dizendo que os iogurtes e o leite não estavam preparados para serem consumidos, não tinham a qualidade necessária, Gente. e aí iriam ser retirados, ou seja, também gerou uma crise gigantesca na área da pecuária. Então, quando a gente tem essas falas, a diretora de RH da Vale, num processo Pois é. interno, Uhum. e não foi nem um processo externo, né? Um processo Uhum. interno, num treinamento interno, quando a cultura da Vale e as diretrizes da organização estão falando de diversidade e inclusão, ela vira e fala: ok, isso é tudo muito bonito, mas aqui o que vale é meritocracia. Foi desligada da Vale 2 dias depois. Num burburinho de mercado Num burburinho de absurdo. mercado Olha o absurdo. impacto das Então, falas, o né? impacto das falas, por quê? Porque existe uma incoerência. Não tem. Eu falo, tem 3 coisas que a gente precisa fazer em comunicação para garantir reputação: consistência, coerência e repetição. Consistência, eu falo, é igual massa de bolo, tem que ter robustez, tem que ser consistente. Aquilo que você fala tem que ter teoria, tem que ter algo que realmente sustente. Você não pode, eu acho. Repertório, né? É Porque a gente tem um repertório. monte desses aí, né? É o que mais tem, né? Coerência. Isso que eu tô falando tem que ser aqui, ali e acolá. Não dá para eu ser aqui de um jeito, ali de outro jeito e acolá de outro jeito. Então, eu sou em todos os pontos de contato a mesma pessoa e tenho a mesma opinião. Repetição por quê? Porque a gente precisa de padrão. Ser humano precisa de padrão, então o ser humano precisa de repetição. Eu preciso falar 1, 2, 3, 1000 vezes para o cara entender. Então, consistência, coerência e repetição são processos que mantêm uma reputação ativa. E aí as pessoas, hoje eu falo isso, amanhã eu falo, mas isso quer dizer que eu não posso mudar de opinião? Pode. Ju, tem algo muito importante que você queria falar que eu não te perguntei? Porque tem, assim, mais 7 perguntas que eu não fiz. Algo assim que você queira deixar de mensagem-chave? Porque eu acho que esses 3 pontos que você trouxe já abraçou a conversa inteira. Então, quem tá em casa que ainda não te chamou para fazer essa mentoria... Pode chamar lá no direct, eu Isso. respondo. Quem tiver Você já dúvida, deu uma pode. ferramentada aqui. Ó, isso aqui, isso aqui, isso aqui você tem que ter. É, Não, né? mas deixa eu pensar, eu acho que não, assim, eu acho que, eu acho não, né, porque achar é ruim, né. Às vezes é bom, menina. O povo cria essas mentalidades. Eu acho, não, eu acho. Às vezes eu acho mesmo. Mas assim, de verdade, o fato é que, o melhor processo para a gente ter segurança, profissional, segurança na vida, é autoconhecimento. Quando você está segura do que você é, do que você representa e do que você quer para sua vida, o caminho fica mais leve, sabe? O caminho fica mais fácil Para todas as coisas, né, para Ju? todas Pra as tudo. Eu sou uma mãe coisas. melhor se eu me conheço, eu sou uma esposa melhor se eu me conheço, uma funcionária melhor se eu me conheço, um empresário. Gente, E né? tem muitos caminhos, né? O caminho Boa. da mentoria é um dos Uhum, caminhos. Tem vários caminhos, mas uhum. assim, o que eu posso deixar mesmo de dica ou de orientação é:
Gente, procurem autoconhecimento, porque muda a Maravilhosa. vida. Muda a vida, muda a vida. E é a pauta que eu mais gosto de trabalhar. Não tem liderança sem autoconhecimento. Não tem Não. como nada. Não tem como a gente estar conversando aqui se você não tiver reputação. Reputação não, repertório. Se É. conhecer. De onde que você busca as informações? Como é que você vive? E é aí que você se torna uma profissional potente. E se você quer ser uma profissional como a Juliana Montenegro, gruda nela, que eu tô grudada. Quero aprender muito. Obrigada por ter vindo aqui. Eu que te agradeço. Uma honra começar nosso podcast com 4 mulheres incríveis nesses primeiros episódios. No mês da mulher, olha que legal. O Olha, episódio vai lá pra frente, mas acho que daqui a 2 meses. Mas que honra gravar com você nesse mês e você trazer tanta coisa boa. ô Com amor. certeza transformou. A gente fala assim: se a gente transformar 1% alguém que assistiu esse podcast, a gente já mudou tanta coisa. E tem um presente da Yutori pra você, que é a nossa Eba! patrocinadora. A Yutori, Ju, tá tudo aqui dentro do que a gente está conversando. É uma mulher potente que criou essa marca de velas aromáticas e ela Amo. traz essa história de presença. Aí tem um livro meu também, que eu fui capitulista e outros mimos, mas o principal dessa Ai, sacolinha gente, é Yutori. olha isso. Ah, Ela é chique demais, não é? Não como você, Jujuzinha. Serei, tô chegando, tô Olha, eu chegando. ainda não publiquei, não. Vou publicar ainda, qualquer Publica. hora. Quem sabe a gente faz juntas um projeto. Mas velhinha aí de Poliana, nossa patrocinadora, me traz presença, é aquele Ai, momento de nossa, eu relaxamento eu e os amo, cheirinhos amo, maravilhosos. E o amo, amo. cuidado que uma mulher tá criando uma marca, pra mim isso não tem preço. Sem Então tô muito dúvida. orgulhosa. Sem dúvida Por nenhuma. falar nisso, gente, enquanto a Ju tá vendo ali os mimos dela, agradecer as mulheres que fizeram parte deste episódio de hoje, na verdade da nossa história. Lázara Design, que me trouxe esse colar incrível, que não é de coleção nenhuma. Lázara, às vezes, é convidada por marcas, por desfiles, por outras artistas para fazer peças exclusivas, e essa é uma delas, que deve ter sido usada num desfile. Então, Yáscara, nossa figurinista, garimpou lá pra gente usar com esse look lindo da loja Tune. Olha que tanto de mulher poderosa aqui. Então, que coisa boa a gente poder potencializar mulheres aqui nesse podcast. E eu não posso deixar de agradecer quem? Átila, meu querido maquiador que vocês já conhecem lá da rede social. Se não me segue, siga Ju Maciel Oficial. Estou te esperando por lá. E obrigada, Lupe Vídeo, por tornar tudo possível e fazer, como a Ju me ensinou, vídeos embalados em histórias maravilhosas para que esse episódio pudesse chegar até você. Obrigada, um beijo. Tchau!